que te mantém na mesma vida medíocre são os seus hábitos repetitivos, aquilo que você faz todo dia. E é isso que eu chamo de ciclo do fracasso. Quando você entra nesse estado onde parece que nada tá dando certo na sua vida, você tá sempre seguindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e parece que o ciclo sempre se repete. E aí você vê pessoas do seu lado que parecem que tudo que elas fazem dá certo em todas as áreas. Será que não é porque você entrou dentro desse chamado ciclo de fracasso? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e eu gostaria que antes você já se inscrevesse nesse canal, comentasse. Além disso, manda isso para alguém que está precisando disso, principalmente alguém que está envolvido no futebol e tem passado por momentos desses ciclos onde a pessoa não consegue sair, onde a pessoa já está sem resultados, presa há muitos anos. E também não esquece de estar comentando aqui embaixo o que você tem vivido, se você tem estado num ciclo desse e o que você vai fazer a partir de hoje para sair disso. Existe uma coisa chamada Matrix, ou Corrida de Ratos, que foi lá naquele primeiro filme Matrix, bem antigo, eu nem sei se você assistiu, mas basicamente dizia o seguinte: existe ali todo um sistema que te controla e que quer te manter da mesma forma, e toda aquela teoria da conspiração. E realmente não existe isso, tá? Isso é bastante teoria da conspiração. Mas uma coisa que existe na neurociência comprovada é que a gente funciona em ciclos. A gente funciona baseado em respostas fisiológicas pré-programadas, que basicamente o teu cérebro ali, ele já tem respostas que ele prepara para quando ele enfrenta determinadas situações. Isso porque se ele já tem uma resposta pré-programada, ele vai ser mais eficiente, mais rápido na teoria. Só que o que acontece é que muitas vezes você desenvolve conexões neurais e também as cadeias ali sinápticas, elas desenvolvem um grande problema, que é o seguinte: essas conexões, elas vão fortalecendo coisas boas ou ruins. Às vezes você desenvolve respostas ruins e se mantém fazendo aquilo. E como que isso vai influenciar a gente dentro do futebol? Cara, muitas vezes você que é preparador físico, treinador, você sempre tá aplicando os mesmos métodos, os mesmos treinos, da mesma forma, na mesma intensidade. Você sempre tem as mesmas crenças, você sempre repete padrões em tudo que você faz. E isso te leva a esse ciclo de fracasso, porque você tá sempre reforçando. E a gente tem um ciclo de pensamento que ele funciona baseado em uma crença. Essa crença se torna pensamento. A partir desses pensamentos que são gerados, você vai ter ações e palavras que são geradas. E isso, quando se concretiza, se torna um resultado. Esse resultado tende a fortalecer essa crença. E isso vai se repetindo, se repetindo. Então você precisa quebrar esse padrão de crenças, de ações, de palavras e de pensamentos. Porque todas as vezes que você repete sempre as mesmas ações, as mesmas coisas, se você tem só uma linha de raciocínio, você não consegue evoluir. E a gente vê muitos treinadores, preparadores físicos que estão sempre no mesmo método, não revisam a ciência, não procuram evoluir, não procuram aprender novas coisas, não procuram tirar aquilo que eles pensam e colocar ideias novas. A gente vê também o tempo todo jogadores de futebol que ali tem péssimos hábitos, então acorda tarde, tá acostumado a comer coisas que não são nutritivas ou tem uma nutrição ali completamente desregulada, não bebe água direito e vai fazendo esses hábitos constantes, outros hábitos ruins também. Então passa muitas horas fazendo coisas que não agregam pro futebol dele, nunca muda o treino, nunca muda a intensidade com que treina, sempre tem aquela velha crença de que ele não pode, de que você não vai conseguir, de que você não é capaz de jogar bem, de crescer, de chegar num clube grande. E todas as vezes que você vai reforçando isso, cara, você entra num ciclo péssimo. Você entra exatamente nesse ciclo de fracasso. É por isso que a gente tem que entender e precisamos desenvolver novos hábitos. Então, muitas vezes você vai estar ali preso em vícios, como vício em pornografia, vício em masturbação, como todo tipo de vício, todo tipo de hábito ruim, e você não consegue sair, você precisa desenvolver novos hábitos antes de tudo. Porque é somente com a substituição que você vai conseguir vencer isso. E mais importante do que isso, você esteja pensando: mas eu não tenho esse determinado vício, ou eu não fumo, eu não bebo, mas às vezes existe hábitos ruins que você tem. Você dorme tarde, se alimenta mal, não toma água direito, a tua rotina é sempre os mesmos treinos, na mesma intensidade, na mesma frequência, com o mesmo volume. Você nunca tá se desafiando constantemente, você não tá saindo da sua zona de conforto. Você vai para aquele projeto, aquela escolinha, você se acostuma lá com aquele nível, ou você tá numa base, mas você tá ali na tua zona de conforto, você não procura crescer. E vai fazendo velhos hábitos que você sempre mantém. Então já está confortável, você não está mais se desafiando. Então, a partir do momento que você desenvolver novos hábitos, como por exemplo, poxa, vou terminar o treino, vou dar 1 hora a mais. Poxa, em lugar de eu perder horas no celular, vai ser horas que eu vou passar a estudar dentro da plataforma do núcleo de treinamento para me desenvolver, para mim poder realmente
evoluir, para mim realmente abrir minha consciência, minha cabeça e poder trazer coisa nova, trazer novas formas de pensar, novas formas de agir, entender de novos treinos, aplicar programa de treino diferente. E aí, a partir disso, você vai precisar desenvolver essa construção de hábitos. E quando a gente fala de novos hábitos, todas as vezes que você desejar desenvolver um novo hábito, você vai precisar entender um conceito que chama alongar a sua zona de conforto. Eu acho muito legal esse termo porque é o seguinte: toda vez que você quer crescer a tua zona de conforto, primeiro você vai ter que ir pro desconforto. Então imagina a seguinte situação: você tem vergonha de falar com uma determinada pessoa. Então aquilo ali é um certo bloqueio, assim, nossa, como é que eu vou chegar nessa pessoa, falar alguma coisa? Quando você vai lá e fala, você alongou a tua zona de conforto. Porque a partir dos próximos momentos que você for falar com essa pessoa, já vai se tornar tranquilo. E conforme você fala mais vezes, se torna cada vez mais tranquilo. E passa a ser até uma coisa natural. A mesma coisa dentro do futebol. Então imagina que você nunca fez uma determinada velocidade num tiro, num sprint. A partir do momento que você fizer essa velocidade e repetir isso várias vezes, vai se tornar a sua zona de conforto. É por isso que você tem que se desafiar constantemente. É por isso que você não pode se acomodar, seja você treinador, preparador físico, jogador, você sempre precisa estar evoluindo em tudo que você faz, independente de qual é a tua área de atuação. E aí quando você realmente consegue fazer isso, é a partir desse momento que você alongou a tua zona de conforto. Porque uma coisa que antes era super difícil, super pesada, super, meu Deus, agora se torna uma coisa super tranquila, super cotidiana, super repetitiva, que é uma coisa normal do seu dia a dia. Passe a se colocar na zona de desconforto, na zona que dói, na zona que é difícil, para você ter uma zona de conforto maior e poder realmente evoluir e vencer em tudo que você faz. E aí é muito importante, como terceiro ponto, que você tenha constância e resiliência para se manter fazendo por pelo menos 21 dias esse novo hábito. Por quê? Você decidiu a partir de hoje que você vai começar a treinar 1 hora a mais, ou que você vai fazer um treino técnico a mais todos os dias. Só que quando você que finalmente vai aplicar isso, você vai tirar essas horas para estudar, essas horas para fazer um novo treino, para fazer algo novo, sabe qual é o problema? Se você não tiver constância para manter isso ao longo do dia, você não consegue. Só que o que eu costumo sempre dizer? Constância não é suficiente. Por que constância não é suficiente? Porque vai aparecer empecilhos, vai aparecer dificuldades, vai ter um dia que você programou de fazer o treino ali e vai chover. E aí o que acontece? Choveu, aconteceu uma situação, o campo que você treinava foi bloqueado lá, foi fechado, você não pode treinar mais lá. O que você pode fazer? Você pode escolher voltar para o ciclo de fracasso ou você pode reforçar aquilo. Como? Através da resiliência. Resiliência é aquilo que te dá a capacidade de ser comprimido, né? Eu fiz até uma aula sobre isso. É a capacidade de você, dentro da física, a resiliência é quando algo é comprimido, é deformado e consegue voltar à sua forma original. Então o que acontece? Você foi lá para treinar, mas o campo estava fechado que você treinava. Então você foi esmagado ali, ó. Nossa, meu Deus, e agora? O que você tem que ter? Resiliência para entender a situação e poder criar novas soluções. Então toda vez que você tiver resiliência, você vai conseguir voltar à forma original e se manter firme naquilo que você está fazendo. É exatamente por isso que a gente tem que ter tanto constância, que é a capacidade de se manter fazendo algo, quanto a resiliência, que é a capacidade de se manter quando aparecer adversidades, quando aparecer problemas, quando aparecer outras coisas que vão entrar no teu caminho e vão criar barreiras ali para você cumprir os teus objetivos. Nesse caso, desenvolver um novo hábito que vai ser muito positivo para a tua carreira como treinador, preparador físico ou jogador. E aí entra um conceito de neuroplasticidade. Sempre que você quiser desenvolver um novo hábito, você vai precisar manter por pelo menos 21 dias. Mas hoje as pesquisas já mostram que pode ser ali em média 66 dias, segundo alguns autores, e ainda tem outros cientistas que vão englobar um tempo ainda maior, que depende muito daquilo que você quer desenvolver, que pode ser de 18 dias até 254. Mas em geral, cara, se você pegar e realmente cumprir isso por 60 dias, 90 dias, você vai conseguir. Mas o que eu recomendo? Não coloca uma meta tão alta. Primeiro coloca 21 dias, primeiro coloca 14 dias. E a partir disso, você consegue desenvolver melhor. Por quê? Você vai batendo e tendo micro resultados. Então todo dia que você conseguir fazer, você já tem que considerar como se fosse a maior vitória do mundo aquele novo hábito. Porque realmente você está fazendo e está te aprimorando. E são os micro resultados que vão te fazer manter constante. E entra novamente no conceito de neuroplasticidade.
Quanto mais você repetir esses novos hábitos, tirando os hábitos ruins, então antes você acordava 8 horas da manhã, agora todos os dias você acorda 4, ou 5, ou 6. Isso te dá horas pro seu dia que você estuda, que você treina, que você faz coisas boas, você lê livros, sua cabeça expande, tua visão de mundo expande, você passa a ser mais produtivo, rende mais em todas as áreas da sua vida e consegue ter muito mais desenvolvimento. Isso só é possível se você se manter fazendo. E à medida que você se manter fazendo isso, você vai conseguir realmente ter aquela conexão neural que foi criada, fortalecida. E a partir disso, pro teu corpo vai ficar muito mais tranquilo fazer. É igual a primeira vez que você faz um treino. Cara, a primeira vez que você faz um treino de força, sei lá, na academia, dói muito, você fica com aquela dor muscular tardia, mas depois que você repete aquilo, já existe uma conexão neural pré-programada que faz com que aquilo não fique tão pesado. Então o teu corpo se adapta nesse sentido. É a mesma coisa quando você pensa em criar um novo hábito, em fazer novas coisas que vão ser produtivas, que vão desenvolver vocês como pessoa e como profissionais também. E ainda está muito relacionado ao gânglio basal. O gânglio basal ele é um dos mecanismos responsáveis no cérebro que realmente armazenam e liberam ali as funções, as ações que você toma. Então, está relacionado a esse controle neuronal. É por isso que é muito importante que você entenda isso. Ah, Gabriel, para que eu preciso saber o que é gânglio basal? Você não precisa saber disso, mas você precisa saber que existem mecanismos da neurociência e do teu cérebro que regulam tudo isso. Neurotransmissores que são liberados, as conexões neurais que estão sendo exigidas ali e outras questões mais aprofundadas que realmente estão ligadas à construção de um novo hábito, a um nível de produtividade maior. E é por isso que você precisa entender que você vai precisar ser repetitivo e constante, resiliente para fazer isso por mais de 21 dias. E depois que fizer 21, sobe essa meta para 30, depois 60, depois 90 e vai embora até você conseguir tornar isso a coisa mais natural do mundo para você. Pensando sempre e tendo foco no longo prazo, que é um dos princípios do núcleo de treinamento. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o núcleo de treinamento, é uma plataforma para desenvolvimento de treinadores, preparadores físicos e jogadores de futebol em todas as áreas. Então, não perde tempo, menos de R$9 por mês. E para finalizar esse vídeo, eu queria deixar uma reflexão para você, dizendo o seguinte: o segredo da vitória está nas vitórias invisíveis. E aí eu queria te questionar hoje, te perguntar, qual é a tua vitória invisível de hoje? Foi acordar cedo? Ou foi fazer outra coisa? Ou foi treinar apenas? Ou foi fazer um treino extra depois do treino? Ou foi estudar? Ou foi desenvolver o teu intelecto através desse vídeo? Eu queria saber qual foi a tua vitória invisível hoje. Valeu, vejo vocês em breve.